RDP Internacional, Rádio Portugal. Uma emissão para todo o mundo. De Lisboa, transmitimos em FM para Dili, Timor-Leste, na frequência de 105.3 MHz. Emitimos também através dos satélites Hotbird 8 para a Europa, Norte de África e Médio Oriente. Intelsat 907 para a África. Asiasat 5 para a Ásia e Oceania. Intelsat 805 para todo o continente americano. Galaxy 19 para a América do Norte, Central e Havaí. E Telstar 14R. Estrela do Sul 2 para o Brasil. Pela internet em rdpinternacional.rtp.pt. Como sempre, às quintas-feiras o nosso fórum é dedicado à cultura, a diferentes áreas da cultura, digamos assim. Hoje vamos falar e ouvir falar de cinema português, do novo cinema português. Tenho aqui comigo em estúdio o Pedro Duarte, o Joaquim Sapinho, por questões burocráticas, digamos assim, não pode estar hoje aqui connosco. Está retido num dos países da Europa. Exatamente. Pedro Duarte, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. O Joaquim Sapinho está em Copenhaga. Esteve num laboratório que já não há em Portugal, laboratórios de película, então teve de ir a Copenhaga fazer uma cópia em 35mm do filme mais recente, que é o Deste Lado da Ressurreição, e com esta coisa dos aeroportos, enfim, houve um atraso e ficou retido. E infelizmente não pode estar aqui connosco. E não há porquê, porque a Tobis foi desmantelada? Exatamente. Portanto, consequência direta do desmantelamento da Tobis é que sempre que queiramos tirar uma cópia em 35mm, que é, digamos, o formato tradicional do cinema, temos de ir ao estrangeiro. Pedro Duarte, eu vou exatamente começar por aí. O Pedro Duarte é um jovem, o Joaquim Sapinho também é. Sim, um pouco mais velho já, na casa dos 40. Como é que vocês conseguem abraçar esta ideia, esta paixão pelo cinema, até porque têm uma produtora que é Rosa Filmes? Exatamente. Como é que vocês conseguem ter esta paixão pelo cinema quando há esta ideia de a Tobis fecha e não sei o que fecha? Qualquer dia também fecha a Cinemateca, digo eu, não sei. Como é que é esta paixão? Isto é uma paixão, não é? Sim. Porque dá-me a ideia que dizer assim, olha, coitados, eles estão doentes, estão mal da cabeça. Acho que isso relativamente quer assim, quer ao Sapinho que não acontece. Portanto, quer o Pedro, quer o Joaquim Sapinho tem esta paixão pelo cinema. Sim, de facto é como diz, é uma paixão, não é? Nós, para fazermos cinema, especialmente em Portugal, tem de ser com sacrifício, não é? Fazemos isto puramente por amor ao cinema, não é nem por dinheiro, nem por, enfim, outras motivações que pudesse haver. É com sacrifício, trabalhando muitas horas, mas no fundo é o que nós sabemos fazer, não sabemos fazer outra coisa, é a nossa vocação, digamos assim. E pronto, e tem de ser, tem de sair do corpo, não é? Mas fazemos isto com gosto, não é? Também não gostamos de nos queixar, embora todos saibamos a situação pela qual o país está a passar e nesse contexto há cada vez menos financiamentos, há cada vez menos instituições
disponíveis para financiar um filme, e um filme é uma coisa muito cara, ao contrário de muitas outras artes, embora também haja outras bastante caras. O cinema precisa de muito dinheiro, é mesmo assim, um filme sai caríssimo, e mais difícil se torna, e, portanto... Pronto, mas nós temos esperança. Eu não gosto também de estar com aquele discurso pessimista de que não é possível fazer as coisas. Agora, poderia ser uma situação melhor se, por exemplo, o governo português acreditasse, e acredito, enfim, não quero estar eu a pôr palavras na boca das outras pessoas. Portanto, havendo um governo, seja ele qual for, de um país que acredite que o país tem de ter uma cultura para ser um país, não é? Para não sermos simplesmente umas pessoas que importam tudo, não é? Inclusive a sua cultura. Enfim, tem de haver algum investimento, e nós esperamos que esse investimento, apesar da crise, se possa manter. Eu não sei se o Pedro teve a hipótese de ver no passado domingo os Globos de Ouro. Sim. Existiram lá mensagens de atores e também de alguém que está voltado para o teatro ou para o cinema, que deixou mensagens que dão para pensar. Neste momento, embora logicamente nós falamos sempre de crise, aliás, desde que eu nasci, que eu ouço falar em crise aqui Exatamente. em Portugal, acha que, por exemplo, eu sei que alguns países neste momento estão a viver também uma crise, ou idêntica à nossa ou paralela à nossa, mas no entanto não deixam de apostar, enfim, na cultura. Acha que é mau quando se fala em crise e automaticamente qual é a situação para onde vamos aqui cortar aqui na cultura? Menos dinheiro para o teatro, menos dinheiro para o cinema, menos dinheiro, enfim, para outras áreas da cultura. Acha que esse será o caminho lógico das coisas? Pois, eu compreendo que um governante, vendo que não tem dinheiro, olha assim à volta e imediatamente começa a cortar nos sítios que estejam à mão. Agora, não me parece que como estratégia seja uma boa estratégia, porque a cultura, e eu acredito profundamente nisto, é aquilo que nos dá a cultura, e enfim, não apenas a cultura, ou seja, a cultura no sentido mais amplo da palavra, não é? É aquilo que preenche a nossa vida, não é? No fundo, só não se corta, digamos, na comida porque não se pode. A pessoa sente que imediatamente morreria, caía por ao lado, mas ao cortar na cultura, a longo prazo está a fazer o mesmo, embora não se aperceba das consequências diretas, porque não são imediatas. Mas a vida vai ficando cada vez mais pobre. E pronto, a longo prazo torna, digamos, as pessoas, a população, enfim, o país mais frágil. O que é que significa ser português hoje em dia, não é? Se não for pela cultura, a gente já quase que não sabe responder a esta pergunta, porque é a essência da vida, não é? Mesmo que às vezes não tenhamos consciência disso. Pronto, eu acho que a longo prazo é uma estratégia. Não é uma estratégia, é uma reação imediata, mas não vejo que benefício possa trazer. E pronto, e apesar de tudo, a cultura é muito barata se compararmos com as obras públicas, com tudo o resto, não é? Acho que é 0,4% do orçamento de Estado. Portanto, é um corte que também não traz assim tanto benefício e traz muito prejuízo, não é? Mas infelizmente há muito esta ideia populista de dizer não, estamos em crise, não pode haver cultura. Quando a cultura é uma coisa muito barata. Há coisas muito mais caras que infelizmente onde é mais difícil cortar. Mas como os artistas também são uma classe mais desprotegida, não é? Não andam aí constantemente na televisão ou não têm o poder político que outras áreas têm, no fim, pronto, estão logo sujeitos a que isto aconteça. Eu acho lamentável, mas do ponto de vista de um país, não é do meu ponto de vista, que enfim, pronto, para mim seria bom que houvesse mais investimento na cultura, mas não é nesse sentido, é de um país, da riqueza de um país, qual é que é, não é? Até porque temos tido ao longo destes anos, e reporto-me, enfim, a 1976, que foi a altura em que o país estabilizou a nível democrático. Lembro-me que, consoante os governos que passaram até hoje, ou temos o Ministério da Cultura ou temos uma Secretaria de Estado da Cultura. E, portanto, demonstra que, para alguns, a cultura tem que ser vista de uma certa forma, de uma certa maneira,
e para outros será uma coisa de menos importância, digamos assim. Pois, eventualmente talvez haja esse pensamento da parte de alguns políticos. Eu, no fundo, a parte do aparelho de Estado não me cabe, no fundo, a mim pronunciar, não é? Um governante, eu acredito, como não sou político, não é? Acredito que esteja com a melhor das intenções a gerir as coisas como queira e como acha adequado. Agora, as medidas concretas é que afetam muito e têm consequências, não é? Não me faz confusão que haja um secretário de Estado para a cultura, o secretário de Estado do desporto, o secretário de Estado, enfim, há várias áreas. Agora, as medidas é que deveriam ser eficazes e de apoio. Se houvesse medidas concretas com resultados, eu já ficaria feliz, digamos assim. Pedro Duarte, e quando, por exemplo, nós sabemos também que as câmaras estão a sofrer uma forte pressão e tem sido através das câmaras e das juntas do chamado poder local, do poder autárquico, que o Pedro e outros, quer seja na área do cinema, do teatro, enfim, de várias áreas da cultura, têm tido a oportunidade de demonstrar o vosso trabalho quando são solicitados por câmaras e por juntas. Também aí vocês veem que o Governo Central tem uma atitude, mas na altura, ou até há pouco tempo, vocês tinham também, digamos assim, algum apoio, quer por parte das câmaras, quer por parte das juntas, que hoje em dia não será tão grande quanto isso também. Pois, eu por acaso costumo dizer uma coisa: o cinema tem uma característica talvez peculiar, que tem de acontecer num sítio, não é? Tem de ser filmado em algum lugar. A história, o filme passa-se num sítio concreto e por isso nós acabamos sempre por ir parar a uma terra ou a outra, isto se for fora de Lisboa. Enfim, em Lisboa acontece o mesmo. No caso Deste Lado da Ressurreição, o filme mais recente da Rosa Filmes, foi filmado no Guincho e portanto há a presença daquele lugar e isto passa-se no cinema de um modo geral. O António Reis, que tem a retrospectiva agora em Harvard, filmava sempre em Trás-os-Montes. E eu, por acaso, de toda a minha, enfim, ainda curta experiência no cinema, mas já de alguns anos, posso dizer que sempre houve um maior apoio e as pessoas gostam muito os autarcas das diversas regiões, dos diversos lugares, adoram que se vá lá filmar um filme e apoiam de todas as maneiras que conseguem. Enfim, a parte menos boa é que nem sempre têm muitas formas de apoiar. Enfim, dão-nos muitas vezes alojamento, facilitam um lado logístico muitas vezes, mas é pena que não haja um investimento direto ou a possibilidade de uma Câmara Municipal, por exemplo, ou de uma região, investir diretamente num filme, porque é altamente benéfico para essa região, ou para essa cidade, ou até uma aldeia, para o turismo, no fundo, para lançar a imagem daquele sítio, a notícia de que existe aquele sítio e que aquele sítio é assim, tem determinadas características. É muito bom que seja filmado um filme numa região qualquer, mas pronto, é o mesmo que temos dito até agora. Não há dinheiro, ou não há a vontade, ou até a compreensão de como isso poderia ser positivo. Basta vermos, por exemplo, a América. Todos nós sabemos como é a vida dos americanos, como é Nova Iorque, como são as cidades americanas, muitas vezes sem nunca lá termos estado. E é pelo cinema que isso acontece. E isso, pronto, para Portugal, para todos os sítios, seria muito vantajoso, não é? Eu estou a ouvi-lo atentamente e estou a lembrar de uma situação que certamente também Pedro Duarte já se apercebeu disso. Hoje em dia, os canais de televisão privados, com a questão das novelas, têm percorrido um pouco o nosso país. Sim. E têm tido, segundo creio, também apoios na altura, enfim, das câmaras. Sim, sim. Acha que o cinema, com esta atitude, ficou relegado para segundo plano por intermédio do poder autárquico, quando, ao fim e ao cabo, vocês também poderiam, enfim, participar na divulgação dessa região ou dessas regiões? Acho que neste momento a televisão está a tirar o espaço, ou algum espaço, aos filmes, ao cinema? A sua pergunta faz todo o sentido. Embora quando apareceu a televisão, já nos anos 50, havia muito esse medo por parte das pessoas do cinema, se formos estudar a história do cinema,
que agora, pronto, o cinema ia acabar, tinha chegado a televisão e acabava o cinema. E curiosamente isso não aconteceu, e até hoje pronto, vê-se que continua a não ter acontecido, e eu penso que não acontecerá. Porquê? Porque apesar de tudo são coisas diferentes. Digamos que a televisão permite mostrar algo de mais imediato, de diário, de uma coisa que está a acontecer neste momento, nesta época, mas que não tem como objetivo manter-se no tempo, não é? Nós não vamos agora ver uma série, a menos que seja excepcional, uma série dos anos 70 ou 80. Pronto, há raras exceções que de facto assim se verifica, mas regra geral, a televisão, digamos, é como um jornal. Nós lemos no dia e é fantástico e importantíssimo o papel que tem, não é? Mas é essa a sua função, enquanto que o cinema permite, digamos, falar de tudo aquilo de que nós nem sabemos bem como falar, não é? Daí se dizer tantas vezes, pronto, que é uma arte. Há também quem contesta esse nome, mas eu pessoalmente acredito que é uma arte, porque permite-nos falar de coisas que não sabemos bem o que são, nem como são, e é no ato de ver o filme e de o fazer, no nosso caso que fazemos os filmes, que nós descobrimos e acontece-nos, pronto, sair da sala do cinema e sair de lá a pensar, tantas vezes, quando o filme é bom, pelo menos, bem, nunca tinha pensado nisto, ou nunca tinha visto nada assim. E eu acho que é essa a função do cinema, e cabe-nos a nós que o fazemos manter que assim seja, não é? Portanto, acho que não, embora ao nível das autarquias e dos apoios isso possa verificar-se. Mas eu penso que, apesar de tudo, felizmente a maioria das pessoas ainda faz esta distinção, porque as pessoas gostam de cinema, gostam de televisão, sabem que são coisas diferentes, mas isso seria, à partida, uma grande ameaça para nós. Mas felizmente tudo encontra o seu lugar, não é? Eu acredito nisso. O Pedro Duarte falou exatamente na televisão, no cinema, que teve a sua época, e acho que continua a ter o seu espaço, e eu estava exatamente a ouvi-lo atentamente e estava a lembrar-me de uma altura da chamada época de ouro do cinema português. Uhum. Se é que houve alguma época de ouro. O Pedro Duarte certamente teve a oportunidade, até devido ao curso que tem, claro, de ver alguns filmes da chamada... Sim, é a minha obrigação. Época de ouro. Na altura, o que é que chamava a atenção do telespectador ou do espectador do cinema ou dos filmes que hoje em dia não esteja a chamar tanto a sua atenção? Pois, a sua pergunta, mais uma vez, é muito perspicaz e faz todo o sentido. Digamos que nessa altura tínhamos filmes, os filmes eram como hoje apoiados pelo Estado, portanto no cinema português nunca houve uma situação em que o cinema não fosse de iniciativa estatal. Enfim, nesse tempo ainda era mais, portanto havia um programa do Estado português que tinha como objetivo que houvesse cinema e que o cinema fosse para as pessoas e, portanto, digamos que, especialmente tendo em conta a época de que estamos a falar, o cinema cumpria, lá está, como estávamos a dizer há pouco, a função da televisão, de algum modo, que a televisão ainda não tinha a importância que tem hoje. Exato. E, portanto, cumpria ao mesmo tempo a função da televisão e do cinema, digamos assim. Com o passar do tempo e com os regimes diferentes que houve, o cinema continua a ser apoiado pelo Estado, mas agora já não tem esta obrigatoriedade ou esta filosofia de ter como critério número 1 que toda a gente gostasse dos filmes e que fossem filmes populares, digamos assim. Eu gosto muito de todos estes cinemas diferentes, não defendo um em detrimento do outro. Acho é que o cinema, enfim, que, como eu já disse, deveria ser apoiado e deve ser apoiado pelo Estado, deve tentar cumprir, enfim, como dizer, tem de tapar certas lacunas que outras áreas da cultura ou dos média não estão a conseguir abordar. E neste momento temos, a televisão tem conteúdos que toda a gente gosta de ver e populares, e digamos que são esses os conteúdos que as pessoas querem ver. E o cinema viu esse espaço ocupado, no fundo aí tem toda a razão. O cinema popular português, pelo menos, já não existe.
Ou melhor, apesar de tudo ainda existe. Houve aqueles filmes, O Crime do Padre Amaro, que tiveram muita audiência. O próprio primeiro filme do Joaquim Sapinho, O Corte de Cabelo, de 95, na altura foi muito falado e muito visto. Não, digamos que não é fácil este equilíbrio, mas eu acho que há espaço para tudo e, portanto, poderia haver várias iniciativas com objetivos diferentes. Um cinema mais erudito, um cinema mais popular, enfim, tudo é válido, eu acho. Mas pronto, são os regimes que são diferentes. Hoje acredita-se mais num cinema artístico que, como temos visto, tem dado muitas provas do seu valor, do cinema português, em imensos festivais internacionais. Curiosamente, o diretor do Harvard Film Archive, que organiza esta retrospectiva que me traz aqui hoje, ele dizia-me há meses, e portanto estamos a falar do diretor da Cinemateca da Universidade de Harvard, portanto uma coisa com um prestígio enorme, uma das universidades mais importantes da América. Ele dizia-me uma frase que não se ouve dizer em Portugal, mas ele dizia, e eu pessoalmente nunca a tinha ouvido, que era ele falar comigo com muita franqueza, mas duvidas que o cinema português é um dos melhores do mundo? E eu fiquei, nunca tinha ouvido esta frase dita por ninguém. E ele, com a legitimidade que tem e a maneira como ele sustentava esta afirmação, era que sempre que ele via um filme português, por mais às vezes lento e difícil que fosse, ele sabia que ia haver uma coisa que nunca tinha visto, que era completamente original ou inesperada. E isso para ele tinha todo o valor, porque digamos que os filmes que populares e que toda a gente gosta, esses a América já os faz muito bem, não é? Ele já está descansado nessa área. Agora, um filme que o desafie, ele tinha dificuldade em encontrá-lo, e ele vê todos os filmes de todo o lado, e portanto ele tem um grande amor ao cinema português, e daí também fazer esta retrospectiva, e pronto, isso deu-me um certo talento e confiança também no que andamos aqui a fazer em Portugal com o nosso cinema. Não me diga que ele já viu os filmes do Manuel de Oliveira. Já viu e também gosta. Sério? Já. É um homem que conhece muito bem o nosso cinema e além de o conhecer, podia conhecer e não gostar, mas gosta muito e já organizou algumas sessões de cinema português lá no Harvard Film Archive, em Boston. Curiosamente, ele até fez com que esta retrospectiva do António Reis e da Margarida Cordeiro coincidisse com as festas de... Eu não sei exatamente o nome, mas são as festas, digamos, de Portugal, em Boston, a Semana Portuguesa, uma coisa assim. A festa de Portugal de Camões e das comunidades. Penso que sim, exatamente. Junho, portanto, pois, eu penso que ele explicou-me de algum modo que começaria agora, digamos, a temporada, e ele encarava já este ciclo como fazendo parte disso, e ele diz-me que a comunidade portuguesa em Boston acorria muito ao Harvard Film Archive quando ele passava cinema português, porque era até das poucas oportunidades que tinham de o ver, já que ele não passa na América, digamos, constantemente. É excepcional. Então, já agora, Pedro Duarte, diga-me o seguinte: como é que o senhor Aidan Guest, não é? Aidan Guest, que é o diretor então do Harvard Film Archive, como é que ele, sendo americano e pertencendo a um país cuja indústria cinematográfica, na minha ótica, é das melhores do mundo, claro, e muito exigente, como é que ele se interessa pelo cinema português, diz bem do cinema português, diz bem daquilo que viu, e nós portugueses às vezes continuamos indiferentes e de costas voltadas para aquilo que é feito aqui no nosso país. Isto é fruto de quê? Isto é fruto de eles terem, por exemplo, a nível de escola, a possibilidade dos jovens, enquanto alunos, se aperceberem do que é um filme, de como se faz um filme ao fim e ao cabo, porque um filme não é só ter uma câmara, olha, eu vou filmar. Não é isso. Não é isso. Tem que haver um guião, tem que haver uma equipa, tem que haver N gente, não é? Equipas gigantescas. Exatamente. Portanto, como é que nós aqui em Portugal estamos com estas voltadas e não nos apercebemos de certas coisas, e este senhor tem este feeling, esta sensação e esta ideia tão bonita e tão boa relativamente ao cinema que é feito aqui em Portugal? Eu acho que basicamente se deve a dois fatores. O primeiro, respondendo então à parte da pergunta, porque é que nós não ligamos mais ao nosso cinema, eu acho que não se aplica só ao cinema, aplica-se à música, aplica-se à literatura, aplica-se, enfim, à arte portuguesa no geral.
Infelizmente, pela nossa situação de crise, eu acho que a crise não é só económica, a crise é... quando há crise não é só por um fator, é uma coisa geral que se manifesta de maneiras diferentes em diferentes áreas. E no caso da crise que vivemos atualmente, é como se Portugal, de alguma forma, e não é só com Portugal, eu acho que isto se passa quase com o mundo inteiro em relação à América. De alguma forma estamos a ser como que colonizados pela América, quer economicamente, as empresas são americanas, quer culturalmente, os filmes são americanos, a cultura, as bebidas, a roupa, é tudo americano. Isto, pronto, tem coisas boas, coisas más. No caso das artes e do cinema em particular, nós, como não temos a confiança em nós próprios, de alguma forma, nas outras áreas, e sentimos, bem, isto em Portugal está sempre tudo mal, já não damos o benefício da dúvida às coisas que fazemos. E pronto, já partimos do princípio que um filme português é mau, que a música portuguesa não é tão boa, que é mais gira a música daqui ou dali, que se dança melhor, que etc. Pronto, e estamos sempre de pé atrás e precisamos de uma confirmação no estrangeiro de que as coisas são boas. Como é que, neste caso, o Aidan Guest, o diretor do Harvard Film Archive, inverte esta tendência? Aconteceu no Festival de Toronto, que é no Canadá, e que é o Festival de Cinema de Toronto, em inglês é o Toronto International Film Festival, que é o festival de cinema mais importante do continente americano, ou seja, a América do Norte e do Sul, todo o continente americano, onde o Deste Lado da Ressurreição, do Joaquim Sapinho, teve a estreia internacional. Foi a primeira vez que foi mostrado ao público. E este Aidan Guest estava lá, era uma das pessoas que ia ao festival, e, enfim, interessou-se pelo filme, leu a sinopse, viu sobre o que era o filme e foi vê-lo. Então ele escreve-nos, passado uma semana, um e-mail muito comovido a dizer que era um dos filmes mais extraordinários que ele tinha visto. E imediatamente começámos a trocar e-mails e ficámos amigos. E porquê é que ele tem este interesse? No fundo, ele está no ponto de vista oposto ao nosso. Ele já conhece o cinema americano, que é o país dele, e que ele acha que é fantástico e muito bom. Mas ele também gosta de coisas diferentes. Ele não está, digamos, com uma atitude ele não tem de provar a ninguém que o cinema americano é bom. Já toda a gente sabe, não é? Como disse. E, portanto, ele quer encontrar outros cinemas também bons, outras coisas. É uma pessoa que acredita que não há só uma maneira de fazer as coisas. E quando vê filmes como este, que são de facto diferentes dos filmes americanos, não é? E para, se calhar, para uma pessoa portuguesa, como está à espera que um filme seja como um filme americano, enfim, estamos a falar também de uma pessoa, de um professor universitário que está a pensar outros assuntos, também não está a ver um filme só para descontrair, como muitas vezes vemos. Enfim, ele encontrou neste filme português coisas que nunca tinha visto, e noutros filmes portugueses dá-se o mesmo. O caso do António Reis, de quem ele quis fazer a retrospectiva, que é de alguma forma o mestre, foi professor do Joaquim Sapinho. Portanto, isto é uma genealogia. O cinema passa de um para o outro, e vai passando, e chega-me a mim também, que sou mais novo, passa de uns para os outros, não é? O cinema aprende-se como qualquer arte e de qualquer tradição, porque o cinema também é uma tradição, e ele está interessado em tradições diferentes, digamos. Eu acho, não sei se isto responde à sua pergunta, mas eu acho que parte muito disto. Nós não queremos sempre ouvir a mesma música, não é? Não queremos sempre ler os livros todos iguais. Há o cinema americano, e também podia haver outros tipos de cinema, não é? E um não rouba espaço ao outro, assim como a televisão não rouba espaço ao cinema, etc, etc. Há espaço para tudo. Sim, senhor. Então, Pedro Duarte, como é que surge esta vossa produtora de filmes, a Rosa Filmes? Isto foi uma ideia sua e do Joaquim Sapinho. E do Joaquim Sapinho. Como é que surgiu esta possibilidade da produtora? A produtora que tem poucos anos de vida também, não é? Segundo creio. Não, é uma produtora, apesar de tudo, que já tem alguns anos, embora tenha sofrido transformações na sua estrutura. Portanto, eu chego numa fase agora recente, nos últimos anos, à produtora. A Rosa Filmes é fundada pelo Joaquim Sapinho, um pouco antes de 1995. O primeiro filme que produzimos foi O Corte de Cabelo,
que na altura foi muito falado, que é de 95, e desde aí a Rosa Filmes tem produzido diversos realizadores. O João Pedro Rodrigues é um dos nomes mais conhecidos, também a Manuela Viegas, enfim, temos assim, digamos, talvez de 2 em 2 anos há um filme português que é produzido por nós e que sai também, porque os filmes demoram muito tempo a ser feitos. As pessoas que não estão dentro da área não têm noção, não é? Um filme não se faz de um dia para o outro, então demora em média 2 anos, às vezes mais, às vezes muito mais. E portanto a produtora é fundada pelo Joaquim Sapinho e ele tem tido diversos colaboradores ao longo, desde 95 até agora, e eu cheguei, digamos, há 5 anos. E tenho com ele e com outros colegas como o Rui Santos, a Mónica Batista, o Hugo Martins, que são alguns dos nossos colaboradores e realizadores. São um conjunto de jovens realizadores, assim da minha idade, ainda sou novo, que estão agora a tentar começar no cinema. E o Joaquim Sapinho sempre teve desde o início esta ideia de apoiar novos cineastas, para não termos apenas aqueles que já conhecemos, não é? Isto tem de haver, como em todas as áreas, uma renovação, e eu pessoalmente acho que a Rosa Filmes é dos sítios onde isto é possível acontecer. Relativamente ao filme Corte de Cabelo, que foi o primeiro e já foi, enfim, referenciado pelo Pedro Duarte, dizes que o filme foi lançado em Portugal e França. Sim, estreou na altura em França, em Paris, que foi para um primeiro filme de um jovem realizador, que ele era na altura. Foi uma grande conquista, e o filme teve imenso sucesso em Paris e nas restantes cidades onde estreou, na crítica francesa, e foi um filme que conseguiu aliar um sucesso, digamos, nos críticos a um sucesso no público, que é uma coisa rara, não é? Às vezes os filmes, as pessoas gostam muito e os críticos dizem esse filme é muito fraco, ou vice-versa, não é? E neste caso conseguiu-se este equilíbrio, que é um equilíbrio em que eu pessoalmente acredito, que é conseguir que as pessoas gostem do filme e que o filme tenha qualidades artísticas profundas, não é? E o Corte de Cabelo conseguiu isso, e foi um triunfo na altura. Temos depois, em 2003, o filme Mulher Polícia, que esteve na seleção oficial do 53º Festival de Cinema de Berlim. Recebeu prémios em festivais em Itália, Espanha, Cuba, e o Diários da Bósnia, que estreou-se em 2005 na Coreia, no 10º Festival Internacional do Cinema de Busan, estando o festival interessado no filme. Isto Pedro Duarte, isto passa um bocado despercebido do grande público. É verdade. Porquê? Infelizmente. Vocês não têm boas relações com a comunicação social, com aqueles que... Porque eu lembro que antigamente havia revistas, e acho que ainda há revistas só direcionadas para o cinema, para a sétima arte. Mas o porquê de tudo isto? Que os portugueses que têm conseguido lá fora, e ultimamente temos filmes que têm sido, enfim, premiados lá fora, o que é muito bom. Exatamente. Acho que para o nosso ego é muito bom. É muito bom. Não é? Porque é que esta situação passa um pouco à margem daquilo que deve ser noticiado, divulgado, difundido? Pois, eu quero acreditar que temos excelentes relações com os mídia e com a comunicação social, como disse. E acredito que temos. Eu verifico que essas relações são ótimas, e eu estou aqui e agradeço imenso o seu convite, e acho de muito valor, de facto, haver este espaço para se falar de cultura na RDP Internacional, como há também na RTP, na televisão, etc. Agora, eu pessoalmente acredito nisto. Posso até estar a dizer uma coisa que seja polémica, que muitas pessoas não concordarão, mas acho que nos meios noticiosos há demasiado peso para a política. A gente liga um telejornal hoje em dia e é política. Não sei se concorda, se tem esta sensação. Eu tenho visto de há uns anos para cá isto a gravar-se, não é? Quase só se fala de política num telejornal, num noticiário. Política ou futebol? Ao futebol, é verdade. Pronto, também, ao menos dá para variar. Porque também, Pedro, as outras
modalidades, infelizmente, Pois é. são esquecidas às vezes. Não é? E tem razão de queixa, porque são igualmente interessantes e porque dar só privilégio a uma coisa. Portanto, eu acho que isto se estende, enfim, deve haver imensas áreas, assim como o cinema e a cultura, outras áreas que eu não domino, mas que estejam a sofrer do mesmo que nós, que é, não há, se calhar, espaço para essas notícias. Eu acho que podia haver, se calhar, os telejornais, a gente hoje liga e só dão más notícias, não é? A crise, desceu, o desemprego, é tudo dado pela negativa. Se calhar podia haver também uns noticiários, a segunda parte do noticiário ser notícias positivas e falavam dos prémios, etc., das coisas que estão a acontecer de boas, que também estão a acontecer ao mesmo tempo. Eu não digo que não se fale das coisas más, que acho muito importante falar para justamente corrigir o que está mal, mas também, enfim, falar das coisas boas, porque não? Eu não sei se é esta a explicação ou não. Eu sei que as pessoas têm muito interesse em saber destes assuntos do cinema, das artes. Eu noto, onde quer que eu vá e falo disto que estou aqui hoje a falar, as pessoas têm todo o interesse, mas infelizmente não há o mesmo espaço mediático para falar destes assuntos. Eu gostaria que houvesse e da minha parte farei tudo o que tiver ao meu alcance. E portanto foi agora o último filme, que é o Deste Lado da Ressurreição, considerado como um dos 22 melhores filmes do ano, segundo a prestigiada revista americana de cinema, o Film Comment. Como é que o Pedro e também o Joaquim Sapinho reagiram a esta notícia? Com muita alegria. Foi uma notícia fantástica e foi muito curioso que eles não nos avisaram com antecedência. Enfim, às vezes a pessoa ganha um prémio, uma distinção e recebe um telefonema ou um e-mail ou uma carta a dizer vai ser distinguido com isto. Nós não sabíamos. Então um dia chega-nos ao correio a revista que nós assinávamos e estávamos a folhear a revista calmamente e de repente abrimos uma página e estávamos lá nós, não é? E portanto foi uma grande alegria, com uma fotografia e o texto que foi escrito sobre o filme é um texto muito bonito. Enfim, é uma grande alegria o reconhecimento, seja de quem for. Neste caso é uma revista com grande prestígio, é uma revista de Nova Iorque, que está para a América, como os Cahiers do Cinema estão para a França, que é uma... Para quem não sabe, os Cahiers do Cinema era uma revista muito influente e ainda são, de alguma forma, mas ao longo da história da segunda metade do século XX, da história do cinema, são revistas que têm um peso muito grande, porque definem os gostos, chamam a atenção para os filmes mais importantes, e neste caso estarmos lá nós alegra-nos muito, mas podia ser também uma revista menos importante, também nos alegraria. No fundo, gostamos de saber que há quem goste do nosso filme. Já agora digo, Pedro Duarte, relativamente a revistas aqui em Portugal, há muitas revistas, há poucas revistas? Infelizmente, eu penso que atualmente já havia a revista Premiere, mas eu penso que fechou ou está para fechar. Infelizmente não há um espaço para revistas de cinema muito grande. Também imagino que custem muitos recursos. E não seja fácil manter uma, mas há publicações que com espaços dedicados à cultura. Por exemplo, o Jornal Público tem aquela magazine, o Y, às sextas-feiras, um suplemento que faz um trabalho muito bom na área da cultura, do cinema e das outras artes. E nos jornais, felizmente, há algum espaço para o cinema. Enfim, poderia ser maior, como eu disse há pouco, mas pronto, no fundo é expandir aquilo que tem sido feito. Eu acho que está no bom caminho, se houver vontade. Já agora, antes passamos a chamada ao nosso ouvinte e amigo Jaime Moraes, que está na Suécia, eu gostaria de saber a sua opinião relativamente à notícia da semana passada. Foi exatamente, faz hoje 8 dias, noticiado que o ICA apresentou a sua demissão. A direção do Instituto do Cinema e do Audiovisual apresentou a sua demissão ao atual Secretário de Estado da Cultura. É bom? É mau? Enfim, eu como... É mais uma crise? Pois, eu acho que faz parte tudo do cenário atual que vivemos. Eu como pessoa que faço os filmes, enfim, não estou por dentro e não sei qual é a razão exata da demissão.
do atual diretor e do atual presidente e vice-presidente. Mas a mim o que me cabe dizer e o que sinto é, pronto, fico apreensivo porque são anunciados cortes e vejo a demissão da direção do Instituto de Cinema, que é fundamental para a existência do cinema português. Para quem não sabe, todo o cinema português passa por este instituto, e eu acredito que deve ser assim, porque, como disse há pouco, o cinema é muito caro e Portugal não tem dimensão para que seja de outra forma. E, portanto, só posso ficar apreensivo. Eu espero que esta situação seja ultrapassada pelas instituições e que se encontre uma solução, e acredito que será encontrada. Claro que nós gostaríamos de evitar que estes processos fossem assim conturbados, não é? Seria mais tranquilo para todos nós, como em todas as áreas. O cinema não é uma área diferente das outras. Se os processos de transição, às vezes de um governo para o outro, de uma situação, de uma legislação para outra, etc., fossem mais pacíficos. Mas pronto, eu não sei, não estou por dentro das razões que levaram a que isto acontecesse. Sim, senhor. Vamos então ao contacto com Jaime Moraes, que está na Suécia. Bom dia, Jaime Moraes. Como é que está o meu amigo? Bom dia. Como está o Jaime Pereira de Carvalho? Muito obrigado. Eu estou a seguir com muito interesse este, chamado fórum, e para ser mais do que o entrevistador e o entrevistado, pelo menos um ouvinte também poder tomar parte. Então eu agradeço desde já. Eu tenho estado a seguir com muito interesse, porque eu sou um inveterado consumidor de cinema, aliás, desde os meus 8, 10 anos, numa fase ou numa altura em que não havia ainda limites de idade de entrada. E a minha mãe levava-me muito ao cinema em Lisboa, não é? Quando eu morava em Portugal. Depois eu vivia em 5 países e sempre segui o cinema com muito interesse. E aqui na Suécia, onde moro há 42 anos, tenho o privilégio de estar num país onde há muito bom cinema, não é? Não preciso sequer de citar o Ingmar Bergman ou outros realizadores fantásticos, além de haver um naipe de atores e atrizes. Em Portugal, evidentemente, é uma questão de sobrevivência. Há cada vez menos teatro, há muita televisão que não é a melhor escola para ir buscar pessoas para um casting de cinema, mas enfim, há o que há. Agora, aquilo que eu gostava de perguntar ao entrevistado não se pode estar à espera que o cinema, eu estou inteiramente de acordo com o que foi já dito aí, é que Portugal, para começar, não tem um plano nacional de cultura. Nunca o teve nestes últimos 30 anos, não é? Contradigam-me se eu estou em erro, mas não há um país onde não há não se incentivam aos jovens na escola. Aqui na Suécia, por exemplo, é muito comum ver estudantes dos últimos anos do ensino secundário aqui que saem para a rua com um tripé e com uma câmara. E depois não é preciso começar logo a fazer superproduções. É preciso que haja realmente um bom guião e que se ensine aos jovens aspirantes não só a cameraman, como a realizadores, como a todas as funções inerentes ao cinema, que é preciso saber iluminação, é preciso saber som. E os últimos filmes portugueses que tenho visto, infelizmente, e aí termino a minha observação e gostava de ouvir a vossa resposta, os últimos filmes portugueses que eu tenho visto pecam por ter muito mau som, muito má iluminação. Quer dizer, filmes à luz da vela, mesmo que tenham um argumento que cative o espectador,
Quer dizer, mas é um pouco um suplício estar a ver um cinema, digamos que tecnicamente é muito mau, por muito bom que seja o argumento. E não podemos viver eternamente de filmes que, enfim, que nos levem imediatamente para um cenário deprimente. Eu quero ver um filme bem posto, com um bom tratamento de cor e com boa, enfim, com um som. Não quero que tudo seja THS ou Dolby Surround, mas quer dizer, haver um mínimo de inteligibilidade, não é? E só para terminar, eu vivi 4 anos na Argentina, onde há bom cinema também, e tecnicamente bom, e bons guionistas, há tudo o que quiserem, mas cada bilhete de cinema na Argentina há uma parte que vai precisamente para financiar o Instituto Argentino de Cinema, não é? Vivi no Brasil, a mesma coisa, há bom cinema no Brasil, não é? Na Holanda há ótimo cinema, tecnicamente perfeito. Na Dinamarca há muito bom cinema, e a própria França, que teve os seus altos e baixos, neste momento o cinema francês está de novo a voltar à superfície. O que é que tem a dizer sobre isto? Sim, senhor. José Moraes, muito obrigado então pela sua intervenção. Um forte abraço aqui de Lisboa. Muito obrigado. Pedro Duarte, vou apelar exatamente ao seu poder de síntese. Exatamente. Vou-lhe dar só 1 minuto, 1 minuto e meio, não, com certeza. Não mais. Em primeiro lugar, agradeço muito o telefonema, porque enfim, estava aqui à espera que alguém telefonasse. Gosto desta ideia de participação e de diálogo. Respondendo à pergunta, tenho boas notícias, que é nos anos recentes o cinema português tem melhorado tecnicamente muito. É verdade que aí há 10 anos, até há 10 anos atrás, tecnicamente tinha muitas deficiências, porque, como eu estava a dizer atrás, é muito caro fazer um filme. Portanto, se nós tivéssemos os milhões que existem noutros sítios, não se verificava esta dificuldade. Aí, de facto, a importância do dinheiro é muito grande, para se ter boa iluminação, boa imagem, bom som, cada aparelho, cada projetor, a câmara, toda a parafernália técnica necessária é muito dispendiosa. Recentemente também os custos desceram um bocadinho, temos técnicos mais qualificados, tudo isto é uma coisa que leva tempo a apurar. Ninguém nasce a saber fazer cinema, não é? E portanto, nos anos recentes, eu acredito sinceramente e convido todos a verem os filmes portugueses que têm sido feitos nos últimos anos. De facto, já não se verifica esta dificuldade, que antigamente nem se percebia bem o que as pessoas estavam a dizer. Quanto aos filmes serem deprimentes ou serem mais ou menos alegres, eu pessoalmente também acho que, tendo nós com a crise em que estamos, às vezes se calhar é preciso mostrar também as histórias de vida, não haver o lado, a falar-se da crise. Portanto, às vezes o filme até pode ser um pouco mais triste, se isso nos permitir depois ter uma esperança qualquer. Sim, senhor. Pedro Duarte, eu tenho muita pena, diríamos certamente mais 1 hora ou 2. Claro, muito bem. Um forte abraço, mas certamente agradeço muito o convite. Não será a primeira vez que vamos estar aqui os dois. Muito obrigado então. Muito obrigado e um abraço para todos os que nos estiveram a ouvir.